Agora você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. Boa noite, meus amigos. Depois de uns dias de festa aí, o podcast Fala Remígio está de volta. E hoje eu tenho um grande prazer de entrevistar um grande amigo, Alexandre Oliveira, mais conhecido como Alexandre Pebinha, né? Secretário de obra, mais de uma vez, um grande homem da construção civil. Então hoje, nosso bate-papo, exclusivamente falando sobre nossa cidade, sim, sem esquecer, pré-candidato a prefeito também, né? Que pode ser um dos representantes da gente aqui no próximo pleito de 2024. Boa noite, meu amigo Alexandre. Os microfones estão à sua disposição. Boa noite, meu amigo Dedé. Boa noite a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão em casa. Boa noite a Adailton, a Jefferson Matheus, a todas as pessoas que se dispuseram a conversar conosco nessa noite, que vai ser uma noite produtiva e de uma conversa muito agradável. Com certeza, um papo aberto, um papo livre, né? Muitas respostas, muitos já vieram aqui, cada um deu sua opinião. Esse é o intuito do podcast Fala Remígio. Meu amigo Alexandre, sempre vem as perguntas, você fez parte até da gestão atual e da que começou, que sempre a gente diz que é a mesma, né? De 2013 para cá, né? Fale um pouco do seu legado como secretário à frente das obras, o que você deixou, né? Como legado para o nosso município. Esse é um tema que eu fico muito à vontade, feliz pelo que a gente trabalhou nas 2 vezes que fui secretário. Tem fogos já por aí. Em 2013 a 2016, nós contribuímos, nós ajudamos a realizar os grandes sonhos que até então eram as maiores carências que Remígio tinha. Entre eles era o SAMU, o PA, eram os desejos e os pedidos da época. Esses nós conseguimos realizar. O SAMU, o PA, a clínica de fisioterapia, o CEL, os postos de saúde. Alguns a gente não chegou a terminá-los, mas foram começados quando eu era secretário, porque eu só fiquei até 2016. São 6 postos de saúde, o Coelho, o Bela Vista, o Baixa Verde, o Alto da... Queimadas. Que é o Mãe Rainha, né? O Mãe Rainha, o Monsenhor Fidelis, sim. E aí por diante. Nós deixamos a prefeitura, o centro administrativo foi um dos nossos trabalhos à frente da secretaria. Nós fizemos reordenamento do trânsito, nós fizemos as escolas do Coelho, Lagoa do Mato e Sem Terra. Nós fizemos as academias de Lagoa do Mato, do Freitas, e assim por diante. Acho que nós inauguramos nos nossos primeiros 4 anos cerca de 30 obras, entre obras pequenas e obras maiores. Nesse segundo ciclo, quando eu entrei agora na prefeitura em 2020, eu fui chamado com a principal função de eliminar algumas obras que se arrastavam por algum tempo, como foi o campo de futebol. A gente conseguiu concluir o campo de futebol. No primeiro ano, a gente concluiu o campo de futebol. Nós fizemos a Feira do Gado. Curral, né? O Curral do Gado, a feira, né? A feira lá do gado. Isso. E nós fizemos a conclusão da Feira de Carne. Se
arrastava por muitos anos e a gente conseguiu a conclusão do que é hoje lá e está lá pronta, sem utilização, mas está pronta, que é a Feira da Carne de Remígio, as tarimbas. Quer dizer, praticamente por tudo isso e muito mais que eu sei que você tem para falar, uma verdadeira revolução no período de 2013 para cá, né? Graças a Deus. Eu tive o grato convite e assim, sou muito feliz por ter participado de tantas realizações para a nossa cidade, né? Eu me sinto muito privilegiado de ter contribuído com a mudança do que foi Remígio nesses últimos anos. A gente mudou muito a cidade, esperamos muito mais, queremos muito mais. Nós somos felizes, mas nunca satisfeitos. Sim. A gente quer sempre mais. Com certeza, né? Com certeza. E diante de uma união dessa, como a gente vê, de tantos feitos, todos sabemos que sempre fomos, eu posso dizer sempre fomos, porque eu também fiz parte, um mesmo grupo, sabe, amigo Alexandre, um mesmo grupo, né? Hoje, a gente se vê numa situação de uma possível pleito eleitoral para 2024, que no caso, esse mesmo grupo, que até eu lhe pergunto, motivos fortes que houve essa divisão, né, que até você vai planar também um pouco sobre esse assunto, né, que sejam os possíveis adversários, um mesmo grupo, claro, né, sendo que cada um agora para o seu lado, em 2024. O que a gente explica isso assim, Alexandre, depois de tantas obras, tantos feitos, e hoje a gente vê essa situação, que essa possibilidade não é uma realidade de uma disputa dos dois âmbitos municipal de um mesmo grupo. Dedé, assim, a política ela é o seguinte, ela, como dizia um político lá nos anos 60, ela é como nuvens, né? A gente olha de um jeito hoje, ela está de outro jeito amanhã e assim por diante. O nunca e o jamais são palavras que nunca devem ser ditas em política. Verdade. Nunca e jamais. Até porque a gente tem gente boa em todos os lados. Com certeza. As pessoas que querem participar de um projeto de melhoria da cidade, que querem o progresso, que querem a melhoria de vida das pessoas que gostam realmente de Remígio, eu acho que toda pessoa que tem boa vontade e que tem boas intenções, ela é sempre bem-vinda em qualquer grupo, em qualquer circunstância. Agora, o cara que coloca acima das pessoas os projetos pessoais, a vaidade, a vantagem só para ele, aí esse, eu vou te contar uma coisa, esse é bom a gente ir descartando mesmo. Eu não tenho nenhum prazer de estar junto desse tipo de gente, não. Que no caso, quando um grupo pensa no coletivo, o sucesso praticamente é garantido, não é isso? Com certeza. Porque quando se trabalha junto, direcionado ao povo, eu tenho dito isso, e isso não começou a acontecer de agora, né, meu grande amigo? Quando começou a ver, a gente está entrando nesse assunto, porque para a gente chegar aos detalhes, né? Quando a gente começou a ver a insatisfação, que houve uma luta muito grande desse pleito agora de 2020, que não foi fácil, você veja um governo com todos esses feitos aí que foram realizados, e se não tem se atentado, amigo Alexandre, quase perde a campanha, porque foi uma diferença muito pequena, quer dizer, tinha algo de errado nessa sinfonia que não estava mais tocando de forma correta, né, Alexandre? Aí eu digo assim, hoje, como você mesmo agora acabou de falar, né, não comunga com certas atitudes e formas de governo. Então, quer dizer que, no caso, esse foi o motivo, também um dos motivos, não só você, de todo o grupo, achar melhor tomar um novo rumo, já para não... Olha, Dedé, eu digo o seguinte, a gente continua no mesmo grupo, a gente continua no mesmo lado. Algumas pessoas resolveram sair do lado que a gente estava. A gente continua no mesmo lado que começamos em 2013. Sim. O grupo que começou em 2013, se você olhar, ele está lá quase que intacto. Certo. Algumas pessoas se juntaram e quiseram sair do nosso grupo. O nosso grupo é o grupo do deputado Chió. Certo. Quem quis sair, saiu. É uma escolha, a gente respeita. Agora, a gente tem a convicção e a certeza
eu tenho a convicção, a certeza que eu tenho um lado. Eu vou defender meu lado porque eu tenho certeza de que nós fizemos bem à cidade. Nós fizemos uma grande mudança. A gente não fez tudo. As pessoas dizem, não, mas faltou isso, faltou... Não, vai faltar Ninguém sempre. faz 100%. Ninguém faz 100%. Mas nós fizemos muito. E por estar nesse lado que nós fizemos muito, é que eu estou aqui defendendo. Por quê? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, algumas coisas a gente tem que botar em pratos limpos. É o seguinte, certas coisas a gente não passa por cima. Você ter gratidão, você Reconhecimento. ter reconhecimento, eu não passo por cima desse tipo de coisa. Acho horrível isso. E, assim, eu entrei lá na prefeitura porque Chió me colocou um dia. Eu não posso chutá-lo agora e dizer, não serve mais, porque... Não posso fazer isso. Simplesmente, primeiro porque eu acho que ele foi importante, é importante para os destinos e os projetos que a gente tem em mente. Segundo lugar, é uma questão de você reconhecer o cara que a gente estava lá numa cidade que era morta. O cara vai e ganha para prefeito, sai com 83%, elege o sucessor, aí de repente todo mundo passa a dizer, não, ele não fez nada, ele não, algumas pessoas quer dizer, né? Aí ele não fez nada, ele não serve mais. Não posso, eu não posso compartilhar desse tipo de pensamento. Você agiu com uma atitude muito digna. A partir do momento, nesse pleito estadual, quando for lançar a candidatura, você foi muito correto, sabe? Porque eu costumo admirar as pessoas pelas suas atitudes. E na questão que você chegou, pediu afastamento de um governo, declarou seu apoio, no qual você falou a quem, né? E manteve-se fiel e firme. Então isso é uma qualidade que poucas pessoas têm. Porque muitas vezes, em nome do dinheiro, as pessoas vendem até a própria alma. Entendeu? Então isso aí é uma parte que fala muito positivo em seu favor. E uns criticou, outros podem falar que está errado, mas diante de tudo você mostrou fidelidade. Você mostrou sua linha de pensamento, como você acabou de falar agora, né, que foi ele que o colocou lá no início de tudo, lhe deu oportunidade. Então, quando a gente vê nisso, nesse contexto que você está falando, você está realmente, tem se preparado a cada dia, né, para segurar esse nome. Sou pré-candidato, né, e fica à disposição da escolha de um grupo, né, no qual você faz parte, porque às vezes a gente exempla muito você, Alexandre, como a juventude, como a inovação. Um dia a gente provou desse remédio em 2013, né, de uma mudança, de um novo, de não se repetir. Então, você tem suas qualificações. Eu acho que não é por menos que o deputado alinhou seu nome, né, num possível pré-candidato a disputar o pleito de 2024. Não é isso, Alexandre? É isso aí, Dedé. Eu me sinto lisonjeado com o convite. Eu sempre fui uma pessoa de muita confiança do grupo e demonstrei isso quando eu fui diretor do Detran, quando eu fui secretário, quando eu fui um dos coordenadores de campanha de Chió. E, assim, esse processo de construção, de aprendizado, me deixa muito tranquilo, ao mesmo tempo que responsabilizado de que eu posso ser um pré-candidato, um bom pré-candidato. Para isso eu tenho me preparado muito. Para isso eu tenho estudado, para isso eu tenho visto, andado, visitado. Eu pretendo que a gente volte a sonhar. Toda grande realização começa com um grande sonho. E eu sou daqueles tipos de cara que acredita que é possível fazer. E nós vamos fazer. Isso é verdade. Hoje, atual, a gente sabe, porque a gente tem que ser bem realista, sabe? Hoje, quando a gestão lançou 5 nomes, quando o deputado lançou 5 nomes, a gente sabe muito bem. E dentro até do grupo no qual você está, muitos vai pleitear a vereança. Sabe que, na minha opinião, como cidadão e como entrevistador, que estamos fazendo aqui esse papo de amigo, que fica isso entre você e a primeira-dama, o possível Marenilson,
né? Porque não acerta. Há sempre aqueles que o pessoal sabe que tem aquele resumo de escolha. E que toda escolha, seja lá ou seja cá, ela seja feita de acordo com o desejo do povo, com a opinião pública, o levantamento, porque, como se diz, é uma qualidade, sempre trabalha em cima de pesquisa, sempre trabalha vendo o que está acontecendo, em que o povo opina. E quando foi dito, já em outros programas onde você participou, você vem mostrando ao longo do seu trajeto, e lá no grupo onde você se encontra, você está realmente se preparando, você está mesmo se qualificando para você dizer assim, o meu nome tem qualidades para ser uma escolha, não é isso? É isso aí, Dedé. A gente fica muito, muito feliz com a indicação e, ao mesmo tempo, a gente sente a responsabilidade de ser um filho da cidade e poder oferecer o nome e um projeto que seja realmente importante, que possa melhorar a cidade. Eu jamais me meteria numa empreitada dessa se não fosse com a certeza que a gente pode fazer bem e bem feito. Pode ter certeza disso. Você, muitas pessoas não sabem, porque na maioria das vezes, você sempre trabalhou muito por trás dos bastidores, ao longo dessas campanhas, que as pessoas não conhecem, eu quero até que você fale um pouco da sua trajetória e trabalhos que você fez para candidatos, que às vezes o pessoal ouvia ou vibrava e não sabia quem era o verdadeiro autor, né, daquelas artes, daquelas obras de arte que embalou tantas pessoas em busca da vitória. Eu quero que você fale um pouco disso também, meu grande amigo. É verdade, né? A gente junto cantamos muitos slogans e músicas que foram de minha autoria, né? A história da cidade, desde os anos 90, começou lá de Neto Bronzeado até os dias atuais, né? Os dias atuais. Foram, acho que a grande maioria das músicas dos candidatos remistas, eu sempre fui o autor. Exato. E dos slogans também. Por exemplo, se você pegar lá Um Jovem no Poder, aqui pode fazer, Paulinho do Alumínio, foi eu que fiz. Sim, eu estava, a música. Pegou. Vamos juntar nossas forças de coração para coração. Célia Passos é verdade. Sim, foi eu que fiz. Também, eu sempre participei de forma anônima. Isso. Nas campanhas. A campanha de Chihuahua foi do mesmo jeito. A gente, muito cedo, em 2011, a gente começou a trabalhar a campanha, na verdade, em 2011 para 2012. Em 2012 a gente começou realmente a executar. Isso tudo sempre nos bastidores. E quando eu virei diretor do Detran, a pedido dele, e logo após foi a campanha e logo em seguida ele disse que me queria à frente da Secretaria de Obras. Eu participei de mais 2 campanhas, ajudando na coordenação das campanhas de governador e de a reeleição e de deputado para Marineus. Ajudei sempre. E sempre fui assim, na verdade, eu sempre estive meio que metido na política, mas nunca com o nome à disposição do pleito para votação, né? Esse ano não, esse ano é diferente. Com sua vasta experiência, eu sei da transformação, que em um certo momento dessa sua história eu também fiz parte, né? No seu conhecimento, diga uma opinião sua, com a sua visão de construtor, qual é a possibilidade na área da saúde do PA se transformar em UPA? Todas as possibilidades. E eu vou dizer por quê. Porque qualquer projeto numa cidade de interior, ou qualquer que seja ela, primeiro nós temos que ter alinhamento político. Alinhamento político a gente vai. O que foi um sonho de um dia? Você lembra do PA? Que as pessoas diziam, não vão conseguir, não vão abrir. Sim. Está aberto até hoje. Foi preciso vontade política e alinhamento com os poderes estadual e federal. Nós somos o único grupo hoje que tem esse alinhamento. Governo federal, governo estadual e governo federal. Portanto, a gente tem todas as possibilidades possíveis de melhorar mais ainda os serviços de saúde da cidade. O que foi um dia a semente do que está hoje aí, que fomos nós que plantamos, fomos nós que implementamos 90% do que está aí, a gente tem a chance
e a oportunidade, e tenho a certeza que continua sensível ao nosso grupo essa questão da saúde. A gente tem todas as possibilidades possíveis com alinhamento político, porque a gente não pode depender só de Remígio, como a gente depende hoje. E de uma emenda impositiva de um deputado de vez em quando venha trazer. Não é possível fazer assim. Política com grandes conquistas. A gente tem ideia aí, tá aí, a pavimentação do centro da cidade. Eu comecei como secretário, tapei uns buracos e fiz um esforço lá, tal, não sei o quê. Na hora que você bota o governo do estado dentro, tá aí, saiu. E não adianta ninguém ficar dizendo, não, mas é porque foi pedido. Não. Não importa. Vamos deixar a política pequena. Quem fez, quem pediu foi um e quem trouxe foi o governador. E pronto, e acabou a história. E vamos partir para outra, que essa já está decidida. A mesma coisa eu digo do PA, é possível a gente melhorar, é possível a gente agregar serviço e é possível a gente chegar até uma UPA. Mas a gente tem que ter alinhamento político e vontade aqui dentro da cidade. Começa por aí. A gente tem visto no dia a dia, o tempo passa muito rápido, a gente já está aqui no meado de 2023, já estamos bem encaminhados para 2024. Meu amigo Alexandre, você acredita que o poder transforma as pessoas? Acredito muito, Dedé. Às vezes para pior e às vezes para melhor. Só eu acredito numa coisa, assim, a rainha das virtudes chama-se humildade. Eu prezo Quando por você essa tem, virtude. quando você tem ela presente na sua vida, você dificilmente vai correr para outros caminhos. A humildade faz com que você, ao receber aquela pessoa lá na prefeitura, você trate ela como se você fosse a pessoa que está necessitando também. A humildade, os exercícios de humildade, de você receber as pessoas e se colocar no lugar dela, transformam para melhor. Mas também tem gente que é o seguinte, que em vez de humildade, vira usa da arrogância. Vaidade. Da vaidade, A vaidade. Aí a vaidade é o contrário completo. A vaidade desgraça e transforma o que a gente tem de melhor em pior. A gente percebe porque são as pessoas o melhor termômetro para qualquer administração política. Quem anda pelas ruas, quem tem, sabe, uma amizade para falar com as pessoas e perguntar. Perguntar abertamente quando o pessoal percebe, se fulano não tem lado, a gente responde com mais segurança, com mais vontade e a gente vê que existe sim esse distanciamento, não tem como negar. Esse distanciamento, ele é claro, ele é visto e as pesquisas também têm dito essas coisas, que esse distanciamento, agora, não aqui tirando as qualidades, porque a gente tem que ser muito pontual, por isso que o podcast Fala Remígio, ele é aberto nesse sentido, para a gente conversar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, sabe? Mas a gente percebe nesse sentido, e se eu venho dizendo não é só a você, a outras entrevistas anteriores, com outros entrevistados, que esse distanciamento ele não conseguiu a aproximação pública, pelos seus feitos, pelos seus trabalhos, mas você olha no semblante das pessoas, e eu mesmo, neutro, olhando para ambos os lados e vendo qual é a situação, e conversando com as pessoas, seja no mercado, seja em frente à igreja, sempre aquelas áreas que é tão conhecida que o pessoal chama pedra, seja na porta de uma escola, as pessoas detectam muito isso. Não consegue aquele vínculo, aquele contato, aquele sorriso. E eu sou muito claro nesse sentido, é quando as portas do espaço no qual a gente administra, a frequência de pessoas diminui. Que as pessoas já não se sentem mais à vontade de chegar naquele espaço. E é dentro desse comentário que, se é assim confirmado o seu nome pelo grupo, né, no qual você faz parte, como o pré-candidato a prefeito para o pleito de 2024, qual seria? Porque, como eu lhe disse, cada candidato priorizou uma área. Em 2000, a Cultivando Amor por essa Terra entrou na saúde e veio dentro, né? Já a atual, a gente percebe que é obras, né? Seria qual
num possível possibilidade que nada é impossível, e para isso você está se encaminhando muito bem. A sua prioridade, amigo Alexandre? Olha, Dedé, uma administração, ela elege prioridades. A prioridade sempre vai ser o povo, sempre. Numa cidade em que 48% da população recebe até meio salário mínimo, a gente tem que pensar muito seriamente em como melhorar a vida das pessoas através de crescimento econômico. Crescimento econômico, aí você pode me dizer, mas a prefeitura não vai conseguir melhorar a vida das pessoas, não vai dar emprego a todo mundo. Não, a gente tem que fazer o ambiente, melhorar o ambiente de negócios da cidade. E para isso eu tenho me preparado bastante. E o grupo também tem se preparado, nós estamos nos preparando e preparando para a cidade, para demonstrar e mostrar um plano de desenvolvimento econômico que realmente consiga resolver esse problema, melhorar muito. E eu tenho estudado bastante isso. Essa questão do desenvolvimento econômico da cidade, de chegar a oportunidade para as pessoas, possibilidade de geração de emprego e renda, e as pessoas conseguirem empreender dentro da nossa cidade. Esse eu acho que é o principal foco. A gente já avançou na saúde, a gente precisa melhorar mais. A gente avançou na educação, precisa melhorar mais. Todos os setores a gente precisa melhorar mais. Mas eu sou daquele cara que acha o seguinte, que quando você aproveita o potencial, nós temos um potencial enorme em algumas coisas que hoje eles são subaproveitados. Com certeza. Vamos lá, vamos destrinchar mais ou menos aqui. Fica à vontade. O que é que eu penso? Um plano, vamos começar por um plano. O que é um plano? Um plano é um conjunto de ações. Um conjunto de ações. Quando você diz assim, eu vou levar um curso de corte de cabelo para a cidade, isso é uma ação, isso não é um plano. Um plano é um conjunto de ações com vistas a resolver um problema. Primeiro a gente tem que saber qual é o nosso problema. Como é que a gente tem que saber disso? Com estatística, com números. Se você me perguntar, quantas pessoas tem de 18 a 25 anos na cidade desempregadas? Você sabe? Não. Ninguém sabe. Não tinha esse levantamento. Mas a gente precisa saber. Com certeza absoluta. Quantas pessoas nessa faixa etária de idade têm um curso técnico? Você sabe? Não. Ninguém sabe. Saber. Precisamos saber. É verdade. Com base no problema que nós temos que fazer as estatísticas, contar, enumerar e apresentar soluções. Essas soluções passam pelas ações. Aí a gente vai trazer naqueles setores que a gente descobriu que tinha potencialidade, porque em todo canto que tem potencialidade, existe problema, existe potencialidade. Vamos lá, o que são nossos problemas? Falta de renda. O que é nosso potencial? Eu vejo, por exemplo, a gente tem, por exemplo, no outro podcast eu falei disso. A gente tem, por exemplo, no setor de construção civil, um grande número de pessoas que sabem trabalhar bem, bons pedreiros, diferente das outras cidades, que é onde eu ando por aí. Às vezes tem cidade que você não encontra um pedreiro que saiba fazer muita coisa boa, como os de revista. Tem muito pedreiro bom. Certo. Mas que na hora do cara ler uma planta, o cara não sabe. Nós temos que pegar esse cara e treiná-lo. Né? Nós temos setores, por exemplo, como o algodão colorido. O algodão colorido já é uma realidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, o sertão do Rio Grande do Norte, ontem, a Shine, lá, a chinesa, ela vai nacionalizar a produção. Com 2.000 fábricas no país. 2.000 fábricas. A primeira instalada lá no Rio Grande do Norte. Eles pegaram, há 3 anos atrás, eles começaram a treinar mão de obra de costura industrial. E hoje eles estão fazendo pequenas fábricas, eles já fornecem a Renner e a Hering. Já pensou se a gente consegue em Remígio trazer esse tipo de arranjo e juntar as pessoas já treinadas com costura e o algodão colorido? O nome disso é verticalizar a produção. É você fazer o fio e transformar numa blusa. Dentro do município. Dentro do município. Sim, é esse tipo de coisa que eu penso. Nós temos potencialidade, nós já temos algumas sementes plantadas. O que é que a gente precisa? É avançar mais nesses setores. Eu vejo, por exemplo, o setor de serviços automotivos.
Onde você passa nas ruas, tem muita gente de fora fazendo serviços automotivos em Remígio. Porque aqui a gente não pensa em algo para esse setor. Um distrito de mecânicos, alguma coisa a gente tem que pensar que nos diferencie da região. A região ela já tem certas potencialidades já desenvolvidas. A Areia está muito forte no turismo, Esperança muito forte na logística, na venda de produtos de material de construção. Nós temos que definir nossas prioridades. E temos uma identidade. E né? nossas vocações. Outra coisa que eu vejo muito forte na cidade é a vocação para eventos esportivos e culturais. Primeiro pela localização que nós temos. A gente tem uma localização completamente privilegiada. Nós temos um espaço central que quase ou nenhuma cidade tem por aqui. Muito pouca cidade tem. Nós temos uma lagoa com ruas que até para um estacionamento, quando você faz uma festa, é fácil. Para todas dar acesso a ela. Tudo aqui é fácil você organizar. É. Portanto, nós temos que aproveitar esse nosso potencial de localização e de tendência e vocação para turismo e cultura. Para isso, a gente tem que melhorar essa infraestrutura urbana. Por exemplo, já disse várias vezes e a gente tem conversado, não é possível que a gente tenha um prédio como a Saia paralisado, sem funcionar, não tem nada lá. Isso passa a ser prioridade na cidade. Lá precisa que se dê uma finalidade de que as pessoas utilizem de forma cultural e esportiva lá. Isso aí é prioridade, na verdade. Com o mercado sendo pronto, a gente fazendo essa infraestrutura urbana de qualidade, aí a gente passa a trazer eventos de cultura e turismo, por exemplo, para a cidade. E trabalhar nesses outros tantos setores. A gente depois vai levar um podcast inteiro para debulhar o tanto de coisa que a gente tem pensado, mas é basicamente isso. É como disse o ditado, molha o bico um pouquinho. É diante disso que eu sempre falo, Alexandre, como você aí fez, né, uma radiografia mostrando as nossas possibilidades. É quando você citou a Lagoa Parque, eu costumo dizer que se sua linha é essa, porque cada um aborda um assunto, e se suas possibilidades dentro dos seus planos, dentro do seu projeto, é a geração de emprego e renda, eu acredito que seja um dos mais importantes itens que o nosso município está precisando, de oferecer oportunidade. A gente tem uma juventude muito carente disso. A gente tem pessoas que às vezes, mas é uma ruma de gente sem ter o que fazer. Já foi pensado exatamente no que vocês planam aí, na liberdade, na oportunidade, não só criar o curso, mas também como ele, depois de concluir aquele curso, desempenhar... Qual o caminho que esse qual curso caminho vai tomar. que Não adianta só a ação. Senão a gente constrói prédios e eles passam a não servir depois. A gente tem que ter essa continuidade da política, da transformação das pessoas. Isso é só o primeiro passo, né? Entendeu? Aí quando a gente vai dentro disso, desse assunto que a gente está abordando, que você partiu até para a área de turismo, a gente agora já vamos terminando agora um ciclo das festividades juninas, que eu queria também que você fizesse uma avaliação como você avaliou as nossas festividades e na sua visão o que o Caminho do Frio, esse grande evento que está para acontecer de 14 a 20 de agosto, se eu não me engano, para o nosso município. Olha, Dedé, uma coisa que eu me preocupo bastante, eu vejo... Um dia desses eu visitei uma cidade lá no interior do Piauí e na entrada da cidade eles têm um calendário de festas. Um calendário já pronto. E aprovado. Para o ano inteiro. Certo, já está anunciado certo, lá certo. tudo que vai acontecer lá. Certo. Isso é uma coisa que a gente poderia pensar para a gente ter um calendário aqui com todos os eventos. O Caminho do Frio, que já se tornou importante, que já se tornou fator relevante de renda e de emprego na cidade. E que falta mais só uma Mas a gente correção precisa... para ampliar as oportunidades para os filhos da terra. Os filhos da terra, Exato. justamente. A gente Tá precisa que as pessoas da cidade elas passem a empreender também dentro de cada festa dessa. Sim, sim. Estive lá no seu... Na festinha que a Na gente sua fez lá no festinha bairro, lá. né? No Arraiá lá. Você vê o que gerou de renda, o que Com gerou de certeza, trabalho com certeza. e o que gerou de
assim, de alegria para as pessoas. Tudo junto, aquele tipo de festa, aquele tipo de evento que você inclui as pessoas dentro, esse é que é o diferencial do negócio. É você ver o povo dentro. O povão dentro. Eu quero ver festa de bicho com o povão dentro novamente. É esse meu desejo. E eu defendo muito isso e vou sempre defender e vou manter as pessoas informadas e vou mostrar a cada passo que o nosso município, a cada mês, eu sei que os pessoal que me seguem sabem disso, que é o meu compromisso, não é denegrir, não é criticar, mas o pessoal bem informado sabe o que está acontecendo dentro da nossa cidade. E quando a gente fala em organização de festa, é nisso que eu falo. O pessoal diz, mas não pode ser só todo mundo. Não, mas a gente pode chegar, meu amigo Chumbinho, Zé Antônio, seja bem-vindo aqui, arruma um local para o Zé Antônio sentar aí, por gentileza, bota aí, para ele se sentir à vontade, entendeu? Que a gente possa oferecer oportunidade, que as pessoas dizem, mas aquele cara lá, aquele menino tem um banquinho, tem que a gente chamava antigamente botequim, onde tinha um fogareiro que, vou dizer, isso é antigo, a gente está só fazendo aí um exemplo ali, mas como é que ele vai colocar esse ponto? A possibilidade de cada pessoa colocar seu ponto comercial. Mas por ser filho da terra, eu tenho dito isso a alguns vereadores, amigo meu, conversado até com o próprio gestor, a gente só vai criar a verdadeira geração, emprego e renda, a possibilidade das pessoas lucrar, tirar um pouco do seu ganho, quando a gente isentar os nossos munícipes, para que ele possa trabalhar com liberdade, para que ele possa trabalhar, e aquela cerveja, aquele refrigerante, Alexandre, aquele tiragosto, seja lá o que ele vender, que ele pague o fornecedor e o lucro seja dele. Porque pode-se dizer assim, de graça não pode. Então qual é a nossa linha de pensamento? Como você agora explanou dentro do esporte, da cultura, do turismo, a gente tem que fazer um grande evento, mas com que a maioria das pessoas que participem da distribuição tenha a oportunidade de pelo menos ser isentado nesses eventos de casa. Os de fora são bem-vindos também, mas paga a taxa. Por quê? Porque ele vem vender, ele vem faturar, mas ele leva o seu faturamento para a sua terra natal. O de casa ele vai vender, vai ganhar e ele vai consumir dentro do município. Isso é a linha. Não é, Alexandre? Então, aproveitando aqui, para não acrescentar o espaço, pessoal aqui, Alexandre, a gente estamos agora com 50 pessoas assistindo podcast, né? Mandar um abraço para o amigo Adriano Fideli. O Paulo Márcio, eu acho que é Xexé, meu grande amigo Xexé. Leandro Viegas, né? O Ellison Ferreira, Luciana Daniel, George Herculano, o meu precursor, meu parceiro, meu companheiro, que a gente idealizou esse trabalho aqui. Um grande abraço a Jorge Herculano. Francilene Gonçalves, Eric Brito, Fabrícia da Silva, Luciene Fideli, grande abraço, área da saúde. Júnior Santos, Violeta, Paulino, grande abraço, amiga Violeta. Ana Ilma, tá ligada também. Erivaldo, Carlos também, eu acho que esse aí é irmão de Ivan, Naldo, meu amigo de infância. Um grande abraço para toda a família de seu de Assis Carlos, Dona Mocinha e todos que estão ligados no podcast Fala Remígio, né? Maria Nazaré, da Paz Basílio, minha grande amiga. Saulo Porto também tá ligado aqui. Cizenando Batista já me disse antes, vou estar ligado no podcast para ouvir Alexandre. Rodrigo Silva, Maria Juliana, Ian Rodrigues, Maria José e Josivan Souza é o Playtech Show do Brasil, deve ser, né? Josivan Souza, fica à vontade para mandar os abraços também, que eu acredito que tem muitas pessoas aí. Tem muita gente, não vou conseguir lembrar todo mundo, né? Mas eu queria mandar um abraço todo especial à minha vizinha lá, Dona Maria Bala, a mãe de Vandinho Viegas. Vandinho Bala, que agora é Viegas. A Vanessa passou a escritura dele, aí ele perdeu o nome. Mas eu queria mandar um abraço muito, muito especial à Dona Marieta, mãe de Júlio Brito, que fez Júlio Brito trocar até a instalação das televisões hoje, comprou cabo para assistir na TV bem grande o podcast. Um grande abraço. Um grande abraço para ela, dizer a ela que a gente tem muito carinho por ela
E eu queria mandar um abraço também à minha família que está em casa, meu pai, minha mãe, minha família de casa, Franciene, meus filhos. Paraíba. A Pinto, Paraíba, que está por aí, já ligadão, que está ali se escondendo, mas está aqui presente. É muita gente. Jailson, Pé de Serrote, meu amigo, Júnior Cueca, Pretex, Nunex, os ex todos. Todos por aí. Quando fala em Pretex, você tem que lembrar, faça um pouco também do resumo de como foi essa grande final, Alexandre, que foi você um dos também, junto com o Pretex e os apoiadores, o grande idealizador, você cedeu o espaço e tudo. Me fala um pouco desse trabalho. Dedé, é a prova do que a gente conversou até agora há pouco. Os eventos esportivos na cidade, tirando um goleiro frangueiro por aí ou outro, mas, né, Pinto. Mas os eventos esportivos e culturais na cidade, eles são um sucesso. Se a gente investir, souber fazer bem feito, sem politicagem, as pessoas comparecem, as pessoas gostam do esporte. Ficou provado lá, né? A família o campeonato foi, de bairros resgatou as famílias voltarem aos campos em Remígio. A gente teve multidões. Os últimos 3 domingos, a gente tinha multidão assistindo. O de ponto famílias. de churrasco, local de bebida, uma transmissão com grande apoio de um amigo que eu admiro muito, Marcos. Né? Justamente. Hoje eu tive a grata surpresa de saber que o campeonato municipal vai ser transmitido pela rádio. Importantíssimo. E eu digo o seguinte, aí me disseram, não, Martão, eu digo, não, isso não tem problema. Não. Isso é muito bom. Que as boas ideias, elas se semeiem e se espalhem. Né? Se a gente teve a ideia e quem quiser copiar, a gente fez VAR, a gente fez transmissão, a gente fez tudo que o esporte moderno precisa. E que as pessoas quiserem copiar, copiem, isso é muito bom. A gente tem que copiar boas ideias. Se a ideia é boa, a gente tem que ver e demonstrar para a cidade que é possível fazer bem e bem feito. E tudo se faz não só com uma mente, tem que ser várias mentes pensando, porque a gente não pode executar um trabalho a sós. A gente tem que ter as pessoas que cada um fique responsável por uma etapa daquela, né? Que foi isso que aconteceu. Eu cheguei aí lá, né, prestigiar uma das rodadas dessa competição, aproveitando esse espaço para não esquecer. Um grande abraço a Rossana Passo, Normando, Nilson Gogóia, meu amigo L Esporte. Grande abraço para você, Assis do Feijão, esse pessoal tudo tá aí ligado no podcast Fala Remígio. Vamos partir para outra etapa, problemas e solução. Vamos falar um pouco, porque a gente tem que expandir para que o povo sinta que o podcast Fala Remígio é uma informação, transparência que soma muito para o futuro. Lixo municipal, como você vê esse problema sem definição, que até as datas de hoje a gente ainda somos, não só nós, mas vamos falar da gente, somos obrigados ainda a ter que mandar nosso lixo para Campina Grande. Olha, Dedé, foi uma das coisas que a gente trabalhou quando secretário lá e que existia, eu não sei há quantas anos o convênio. Nós tínhamos um convênio de um galpão de separação de lixo. Eu não sei se foi tomado esse convênio, se esse convênio foi assinado. Isso a gente... Para aqui, nosso município. A gente tem a questão desse convênio. Mas eu acho muito importante a gente pensar nesse tipo de assunto, porque na verdade lixo, ele passou em muitas cidades, eu já visitei umas 2 cidades por aí, inclusive uma no Paraná, e eu vi lá um projeto que o seguinte, lixo deixou de ser problema se tornou solução. E se tornou solução para muita coisa. Trabalho. Eles fundaram uma cooperativa de catadores e eu vi até a última feira agora que eu fui em São Paulo, eu vi uma carroça automatizada para coleta de lixo, pequenas quantidades. E lá eles já tinham colocado, isso é um projeto de uma universidade aí, eles já tinham colocado lá e já estavam nesse sistema de separação. Portanto, a gente tem que ver o lixo hoje não mais como um problema. É claro que ele vai ser um problema recorrente todos os dias, mas a gente tem que pensar nele a partir de agora como uma grande solução, que pode gerar renda, como eu vi, gerando com renda certeza, absoluta, para muitas famílias.
É um tema que a gente tem que se debruçar, tem que copiar o projeto que estiver por aí dando certo, trazer para a cidade e, como eu disse, correr atrás de recursos. Não se faz nada numa cidade pobre se não for com Recursos. estadual e federal. Federal e estadual. Temos que correr atrás. Certo, correr atrás de recursos. certo. Elaborar projeto e correr atrás de recursos. Certo, certo. A gente sabe muito bem que há um tempo fica sempre aquela cobrança. Como que vocês defendem tanto as tarimbas para os remigenses se a gente não tem o marchante? Aí a gente entra nesse detalhe. Aonde fica o projeto para o abatedouro municipal, que no qual no passado foi comprado aquele terreno, que inclusive hoje foi motivo até de denúncia de moradores lá, que estariam levando lixo de cemitério para aquele espaço lá, né? Porque você sabe que junto a gente tem uma manancial d'água, que é a ponte, né? Do Jacaré, e foi tratado isso num programa em Areia do amigo Nilson, lá no Remígio para Frente, eles trataram esse assunto. Eu gosto sempre de pesquisar essas coisas. Qual a importância de um abatedouro para Remígio, amigo Alexandre? Ele é de extrema importância. Toda atividade que a gente trouxer para dentro da cidade, ela é importante, entendeu? Agora a gente tem que ter responsabilidade na hora de prometer as coisas. Sim. Esse é o tipo de coisa que primeiro a gente tem que pensar, correr atrás de como a gente melhorar o sistema de abastecimento de água da cidade. Sim, sim. Para depois a gente pensar nesse tipo de coisa. Porque não adianta eu chegar aqui e lhe dizer, Dedé, nós vamos fazer um matadouro, se a gente não tem abastecimento regular de água na cidade. Exato. Por quê? Porque não vai servir. Ele não vai ser utilizado. É um dos espaços que mais... Eu já vi gente aqui chegar e dizer, nós vamos construir a região inteira vai trabalhar aqui. É mentira. Porque primeiro, tem que ver a água, a parte principal. A parte principal, a infraestrutura principal de um matador não é o prédio, é o abastecimento de água regular. A gente tem que ter... E as quantidades são muito grandes que se utilizam no matador. Hoje em dia, com todos os recursos, né, para economizar, mas assim mesmo o gasto é mesmo enorme. Assim é muito grande. Portanto, a gente tem que ter a responsabilidade de prometer aquilo que é bom para a cidade, mas principalmente aquilo que pode ser feito. Primeiro a gente tem que correr, e nisso a gente tem... Eu sou dos que cobram mesmo ao deputado. Eu digo, vamos lá, vamos correr. Pensem nisso, não esqueçam desse tema. Porque a gente tem esse ano um ano com água, mas a gente pode ter aí esses anos aí, com 3, 4, 5 anos sem água. E como é que se faz um matador se passa 5 anos sem ter água? E essa transposição, né? Que a gente espera muito, né? Justamente. A gente fica aguardando isso demais, que nosso município é um dos calos que talvez atrase muitas coisas, é a questão da distribuição de água para o nosso município, que a gente não tem água direto, né? A gente tem água 1 ou 2 vezes por semana. Isso é um dos maiores problemas que o nosso município, não só o nosso, como os vizinhos também, atravessa, né? Justamente. Pessoal passa, acredito, como você sempre me acompanha, a turma vem aqui, folha de pagamento. Como você vê essa possibilidade, o pessoal, cada um tem uma opinião. A nossa folha de pagamento, ela foi para a Esperança, né? Lá ficou... E todos, cada um tem uma narrativa que devido a isso, essa folha de pagamento a gente deixa, o nosso próprio comércio deixa de faturar muito porque as pessoas dão a prioridade de comprar onde recebe. Como você vê essa situação de um retorno, que a gente está carente até de banco, né, Alexandre? Justamente. Dedé, eu sou a favor que a folha volte a ser paga em remígio. Sempre. Embora eu acredito que o seguinte, que... apesar do número grande de possibilidades que o cliente tem hoje de usar Pix e usar diversos meios e portabilidade e tal, mas eu acho um fator muito importante, primeiro, existe um fator psicológico das pessoas dizerem, eu vou continuar por aqui mesmo. E outra coisa, um banco, ele não é só a distribuição do dinheiro, a praça de pagamentos, né? Um banco, ele agrega muitos serviços. Por exemplo, eu estou com o meu cartão, precisando do cartão. Eu tenho que ir em Esperança para pedir um novo cartão. E isso gera demandas e serviços em outra cidade. Portanto, o número de serviços que um banco oferece à população é muito maior do que só a distribuição do dinheiro. E eu sou a favor para que a gente traga o maior número possível de serviços para dentro da cidade e que o cidadão tenha a comodidade de poder resolver seus problemas e
gastar seu dinheiro dentro da cidade. Eu tenho ouvido isso também de empresários também, nessa dificuldade que tem de depósito dessas coisas, que tem que sair para a cidade vizinha porque a gente não tem, né, esse benefício ainda que os nossos próprios empresários possam chegar a fazer o depósito, sacar essas coisas, esse movimento bancário em nossa cidade. Justamente, você vê, a gente tem um setor automotivo aí crescendo, muitas lojas. Se você vender um carro à vista hoje em Remígio, você vai ter que, em esperança, depositar o dinheiro. Porque o caixa eletrônico ele só recebe os envelopes até R$ 1.500, né? Isso, a gente tem que mudar essa perspectiva, porque é bom que o dinheiro fique aqui, o movimento fique aqui, a pessoa que venha comprar o carro almoce aqui, sim, com a certeza. pessoa fique o dia inteiro aqui, agregue serviço e gere renda dentro da cidade. A gente está abordando esses assuntos porque assim será com ele, a gente tem os outros convidados que está para vir, também foi com os outros também, porque é de extrema importância para que as pessoas tenham conhecimento e analise e faça seu juízo de valor de cada pessoa, da preparação nos assuntos que se é abordado, que é de extrema necessidade para o nosso município, né? A gente tem sofrido muito, Alexandre, isso aí é um assunto até de âmbito estadual, né? É a segurança pública. Você é uma das testemunhas vivas, porque sua família também foi vítima dessa situação. A gente tem empresário como Gilberto Carneiro, enfim, se a gente for enumerar, a violência no nosso município, ela cresce a cada dia, é inegável, a gente não pode dizer que não. Na sua visão, assim, o que poderia ser feito, Alexandre, assim, para a gente poder trazer mais um pouco de tranquilidade e de paz para o nosso povo? Olha, a segurança pública, embora seja atribuição de algum do governo, do Estado, a segurança pública, eu vejo como um grande comprometimento da sociedade. Todo mundo tem que contribuir nesse sentido. Eu sou de acordo que se invista num projeto que a gente consiga monitorar as principais ruas da cidade. Eu acho que a Guarda Municipal ela teria muito mais efetividade se a gente tivesse uma central de monitoramento onde a Guarda Municipal estivesse lá, na sala dela, monitorando a cidade, os prédios públicos, e a partir disso, porque hoje, Dedé, já existem até câmeras. Eu vi lá um dia desses aí, eu vi câmera que ela localiza a placa do carro que passou na frente dela. Ela já diz, ela já avisa. Ela tem um poder de alcance, né? Ela tá interligada com o Detran estadual e ela diz o seguinte: esse carro não é de Remígio. Olha, se um carro de fora chega 2 horas da manhã na cidade, já está lá avisado lá. Esse tipo de tecnologia a gente tem que aproveitar. Agora, é claro que a gente tem que exigir, pedir e se comprometer a ajudar na segurança pública. E, assim, através do governo do Estado, através dos órgãos competentes, tem que valorizar a polícia, é claro, mas tem que exigir os serviços. E a sociedade de Remígio, ela tem que fazer a parte dela, que é justamente exigir esse tipo de ação. A cidade ficaria, o centro principalmente, hoje a gente teve uma série enorme de assaltos, de arrombamentos. Você já pensasse se a gente conseguisse montar uma central de monitoramento? Não é coisa de outro mundo, não é um investimento que a cidade não possa fazer. Eu sou de acordo que uma das primeiras ações que a cidade tem que implementar seja uma central de monitoramento na cidade. Que traz grande possibilidade de, em um só espaço, a gente poder, porque o pessoal acha que segurança pública tem que estar só em cima da polícia. Não. Quando a gente entra, você sabe que houve o início desse tipo de atitude, de ação na Praça Remígio dos Reis. Ela foi colocar as câmeras, a central ela não foi instalada. A central ficou no celular de um dos meninos da empresa, mas ela não chegou a ser instalada. Porque é onde você agora tocou no assunto que é de extrema necessidade, porque se as ruas tivessem um sistema de câmera atualizado e as pessoas aqui monitorando com contato direto, seja como você falou, linha Detran, Polícia Civil 90, essas coisas, a gente poderia, antes do acontecido, evitar muitas coisas. Muito. Alexandre, eu tenho uma grande amizade, quero aproveitar e mandar um grande abraço para Zezinho Baldinho. Você sabe que o IPTU toda a vida
é pago lá, né? É. Ele recebe. E eu conversando com ele, um cidadão, um comerciante, até muitas vezes vítima da própria violência, né? E ele me dizia, Dedé, no seu podcast trata esse assunto com o Alexandre para o pessoal ouvir, que quando o pessoal vai pagar a IPTU, o que mais o pessoal pede, talvez até porque já esteja vendo o que está acontecendo, é o saneamento básico. Saneamento básico é o pedido mais que ele escuta quando o pessoal vai pagar lá. O pessoal comenta aqui, pagar IPTU e não ter isso, não ter aquilo. Aí ele falou que foi um dos assuntos mais debatidos, aí me pediu para tratar aqui no meio da nossa entrevista, né? Se realmente há essa carência grande de infraestrutura nesse sentido, porque o pessoal está pagando. Chegou o IPTU, como é que você avalia agora as taxas do IPTU, como é que elas estão? Não vi ainda quais são as taxas, se houve aumento, se... Quanto à questão do saneamento, é assim, saneamento na verdade é um investimento em saúde. A gente, apesar de ter avançado muito, a gente avançou nos últimos anos na cidade, a gente precisa que agora que as ações sejam mais efetivas, porque vai chegar num ponto que a gente tem canalizado muitos esgotos. Vai chegar no ponto que a gente vai ser preciso trazer inovações para tratamento disso aí, porque a gente está canalizando e jogando em áreas abertas. Quando eu era secretário, agora em 2021, nós fizemos uma visita ainda ao INSA, o Instituto Nacional de Semiárido, e lá eles têm um projeto de tratamento de esgoto que transforma o esgoto em água para a agricultura. Inclusive lá no laboratório, lá em loco, estava lá plantado palma forrageira, aguada com esse esgoto. O esgoto totalmente sem cheiro. A gente precisa buscar agora esse tipo de alternativa, além de continuar canalizando, tirando o máximo possível, porque na verdade é um grande investimento em saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente já tem que pensar, a partir de agora, em como melhorar esse descarte do esgoto nos terrenos baldios da cidade. Beleza. Alexandre, você é experiente, isso aí é até seu trabalho, sua profissão, um grande construtor. Você, assim, avalia que essas obras que estão pendentes, incluindo o mercado, Lagoa do Freitas, a escola da Padre Inciso, creche, essas coisas, há tempo hábil até o final desse mandato para a conclusão de todas essas obras e coisas, muitas promessas que ainda tem? Diferente do que fizeram com, por exemplo, a Lagoa, aquilo que não houver tempo, e é normal, não dá tempo, é normal, algumas coisas não dão tempo, outras coisas não. Eu vejo, quando a gente pegou as casas lá em cima, lá no Mãe Rainha, Sim. Em 2013, Mãe Rainha lá em cima, as casas estavam abandonadas, completamente deterioradas, completamente depredadas. Ali é uma obra abandonada. O construtor, nós chamamos... Lá no Monsenhor Fidelis. Lá no Monsenhor Fidelis. Aliás, foi o Monsenhor É. Fidelis. O construtor, quando chegou aqui, ele nem sabia onde era a obra dele, para tu ter ideia. A gente fez a reunião na promotoria, o cara não sabia onde era a obra dele. Nossa Senhora. Tu imagina. Aí, sim. Agora, essas obras caixa, elas são obras complexas. Elas são obras que, às vezes, por exemplo, o recurso não chega a tempo. Às vezes, a caixa ela é extremamente burocrática, extremamente exigente. Às vezes, algo não sai na hora da execução. Agora mesmo, eu estava lá em Lagoa de Roça, numa obra de pavimentação, e tinha uma pedra que estava perto de uma casa do senhor, que a caixa ela estava dentro das demolições. E como a gente não podia demolir, porque senão teria que demolir uma parte da casa do senhor, a gente foi e mandou para a Caixa o laudo, e agora estamos aguardando. Isso vai levar cerca de 60, 90 dias para que seja analisado, para que seja demonstrado por que a gente não demoliu aquele pedaço de pedra. Mas isso é o tipo de coisa, e aqui também vai acontecer a mesma coisa, que não depende só da gestão. Entendeu? Por isso que eu digo assim, talvez não dê, algumas coisas não dê tempo. Mas aí eu não vou dizer, é irresponsável, não, com certeza, incompetente, é como disseram tanto com a gente, não,
tem coisa que sai da sua... De certa forma, do controle, né? Do seu controle. Exatamente. O que eu torço é que termine em tudo, que tem que fazer tudo. Lagoa do Freitas, mercado. A minha torcida é que amanhã o mercado esteja lá funcionando e a gente vai lá comer picado e tomar umas temperadas por lá. Mas não sei se vai ser possível. A gente vê como é satisfatório uma entrevista que a gente pode falar abertamente, né, abordar vários assuntos e mostrar de certa forma a solução, debater ele para que cada pessoa, os que não viram, que eu sei que muitas pessoas não querem ver agora, mas eu sei que vai ver depois, que eu sei disso, o pessoal vai ver depois, tem umas pessoas que ainda usam aquele medo da politicagem, aquele velho costume antigo, que um não pode ver o que o outro pensa, porque senão já está do outro lado, né? Que isso aí é de uma criancice enorme que não existe. Né? Mas o que é que a gente quer? É uma Remígio melhor, é uma Remígio mais desenvolvida, é uma Remígio direcionada para abraçar o povo com o coração, para dizer assim, olha, não fomos só nós que ganhamos, que estamos aqui, ocupando os cargos, vocês fazem parte e parte essencial de qualquer governo, Alexandre. Qualquer governo que não tenha aproximação com o povo, ele tem tempo determinado de sair do governo, porque é o abraço ao povo, é a verdade, é a realidade que se passa pelo povo. Quando você fala Lagoa, a gente vai entrar um pouco para que o pessoal fique mais esclarecido, que às vezes o seu direito de falar aqui é importante, para que você possa explanar de uma coisa que você tem conhecimento que esteve dentro dela. O pessoal faz uma narrativa, deixou a lagoa quebrada e nós concluímos a lagoa. Aí fica a pergunta e você faz a explanação. Mas não era tudo um governo só? Como é que se expande de a gente ser o mesmo grupo, aí a gente se dividiu. Mas o culpado agora é você. Todo mundo estava junto. Né? Então eu queria que você só contasse um pouco, é importante da lagoa. Eu me sinto muito confortável nessa história, porque assim, eu sempre combati essa história. Essa história é mesquinha, pequena. Se você herdou o governo e não tem o que você fazer, não precisava você ser prefeito. Não precisava você ir lá. Sim. Você herdou porque você herdou o que é de bom e o que estava para complementar, para que ficasse melhor. Na questão da lagoa, a lagoa nós pegamos um problema muito sério em 2013, porque a lagoa ela tem um problema de drenagem, que graças a Deus foi resolvido, como as chuvas aí mostram. E nós precisamos refazer o projeto várias vezes. A Caixa ela não aceitava que a drenagem não fosse feita. Porque, na verdade, quando a gente fala em R$1 milhão, quando se fala em drenagem, é um valor muito pequeno. Por quê? Porque o lastro da lagoa, pegando da lagoa até chegar em Manuel do Bar, ele é todo pedra. E para você afundar as galerias lá, era preciso que você fizesse o afundamento da pedra, ou seja, explosões ou através de uma técnica que chama massa expansiva, que agora mesmo eu fiz lá em Alagoas de Roça. E isso demandaria um valor muito maior do que R$1 milhão. O que é que nós refizemos o projeto 2 vezes, até que enfim conseguimos aprová-lo. Eu acho que eu devo ter ido umas 30 vezes em João Pessoa atrás desse negócio. E eu voltava e não conseguia. E a Caixa exigia isso, exigia aquilo. E finalmente conseguimos. A Caixa exigiu o seguinte, você lembra, em 2013 e 2014, aí a questão do alinhamento, nós tínhamos um alinhamento bom com o governo Dilma, só que o governo Dilma passava pela pressão da Copa do Mundo e o orçamento passou a ser vinculado à saúde e à educação. Portanto, não tinha dinheiro para fazer a lagoa. Acho que em 2015 nós recebemos 23 mil e poucos reais. Dia 20 e pouco de dezembro nós recebemos esse dinheiro. E a Caixa exigiu o seguinte, que se fizesse 5% de medição para demonstrar que a cidade iria fazer a obra. Ela tinha 5% de 1 milhão dava 50 mil. Olha, só tinha 20 e poucos mil. Como é que a gente podia gastar? 23. Nós fomos numa reunião lá. Quando chegou lá na reunião, a gente não sabia que o dinheiro da prefeitura poderia ser gasto. Foi aí nessa reunião que nós descobrimos.
quando ele explanou lá, ele disse, ó, vocês podem gastar o dinheiro da prefeitura e depois a Caixa, quando pagar o convênio, vocês repõem. A gente não sabia, a gente era tudo verde na história. Foi aí que a gente descobriu. Voltamos para a Remígio e disse, ó, tem que começar, vamos começar e depois a gente vê o que é que... Ora, uma reforma começa por demolição. Você não vai construir reformar sua casa construindo em cima do que já está pronto. Exato. Você começa demolindo e fazendo. Nós demolimos aquilo que precisava demolir e em 2018, ao Xel sair, a gente tinha 55% da obra. Agora, o que a gente tinha feito era a parte que estava embaixo, que era justamente a drenagem, e que era justamente o mais complicado e o mais difícil. E o aterro, e o que tinha até então impedido a obra de andar. Era justamente a drenagem. Quando ele saiu, 55% dessa obra estava pronta. Vem o novo gestor e assume para fazer a parte que está em cima, que é a parte arquitetônica, que é a planta, que é o pavimento, que é o banquinho, que é a aparência da obra. Isso não quer dizer que a obra fosse só aquilo. Aí depois o cara diz, um quebrou, deixou quebrado. Os mesquinhos de plantão, aí ele diz para agradar o prefeito. É uma coisa pequena, de gente pequena. Aí eu vi esse discurso 1000 vezes. Um quebrou e o outro, aí fizeram essa narrativa, e eu disse, um dia eu vou desmanchar essa narrativa, porque isso é coisa pequena. No momento certo, exatamente. Isso é coisa pequena, isso é coisa de gente que tem pouca coisa para fazer. Mas aí está pronta, graças a Deus, tem a contribuição de todo mundo, o convênio, eu não vou mentir, o convênio é de 2011, foi conseguido por Cláudio Regis, mas o projeto ele não conseguiu aprovar, porque o projeto era muito mais complexo. Nós trabalhamos, o Chiol fez a parte dele, André fez a parte dele, e graças a Deus, hoje nós temos a lagoa. E que está faltando ainda, que o pessoal vai cobrar isso é claro, tanto aquela quadra de areia, né, que estava em planejamento, ao lado do Geraldão, como também aquele restaurante de lado que o pessoal falou. Mais ou menos isso, né? Que o pessoal falou que vai precisar, com a promessa até feita na época, que foi. Que eu tenho um nome aqui, mas não me bate na mente. Então, eu acredito assim, já nessa sua análise, aquele espaço, ele ainda não está oferecendo as oportunidades que aquele espaço tem. Pelo tamanho e a beleza e a localização daquele espaço, eu não entendo, Chumbinho, Alexandre, como é que o pessoal... Porque se você, como você falou agora, durante a nossa entrevista, se você não deu oportunidade, alguém fez o levantamento de quantos donos de pequenas lojinhas e comércio pagam o aluguel, pagam a luz, porque não tem um espaço para trabalhar? Eu cheguei a visitar essas pessoas. Eu fui perguntar, aqui você paga aluguel? Porque eu tenho que fazer levantamento para quando eu fizer uma afirmação aqui, o povo ter conhecimento. E eu cheguei ao pensamento que muitas pessoas, como agradeceria, se no caso vão tomar um cafezinho, isso é importante, o café aqui, como seria importante que as pessoas, porque o município da gente o que mais oferece é espaço, entendeu? Tá aqui, aqui tá assim, é espaço para o pessoal trabalhar. Mas muitas vezes a pessoa diz, não, a gente só vai fazer aquele espaço ali para tirar foto, né? Fazer selfie. E não é só beleza em si, não. Eu costumo dizer, faço vídeo, mostro para as pessoas que me acompanham. Uso os espaços que nosso município, como você citou, a Saé, Alexandre. Você citou, pode ser um prédio da Telpa, ou seja lá, outros tantos. Dê oportunidade para as pessoas, aquele que tem vontade de vender o seu produto, mas não tem o espaço e não pode pagar aluguel de um espaço. E quando paga, 4, 5, 6 meses, fecha as portas. Não é isso? A gente tem muito a avançar nisso aí. Para você ter ideia, dos nossos 17.885 habitantes, cerca de 48% só ganham meio salário mínimo para sobreviver. O nosso PIB, que chama Produto Interno do Bruto, mas eu vou explicar a você que está em casa. Fica à vontade. Produto Interno Bruto é o seguinte, é tudo que a cidade produz e se chama produto interno. Aí quando você divide isso pelo número de pessoas, chama Produto Interno Bruto per capita. Você pega o valor que a cidade produz e o número de pessoas.
Quando a gente pega a cidade a gente tem uma renda média aí de 8.800, mais ou menos, per capita. Isso nos deixa mais ou menos no lugar de 160 no estado. Portanto, a gente precisa muito avançar nessa área, né? A gente precisa muito melhorar esses números de geração de renda, emprego e oportunidade para a juventude, principalmente. Aí falta essa visão, o pessoal não olha isso. Só você, qualquer gestor, ele só precisa ter um pouco de humildade, ouvir as pessoas. E outros também têm que entender que a obra é necessária, né, para a cidade. A gente olha para quem vem de Arara, quem vem de Areia, quem vem de Barra, quem vem de Esperança, quem vem de Lagoa Nova, seja para onde for o local, vai sempre canalizar dentro de Remígio. Do que adianta a cidade que expande, que cresce, mas quando você procura um emprego, tá aí o pessoal tudo caçando uma oportunidade, até de trabalhar por conta própria. Como você falou, o esporte chegando, a cultura, o turismo, se for trabalhado isso, fazer a juventude participar. Eu conheci pessoas que, inclusive um filho meu, há anos atrás, todo mundo fez curso de cabeleireiro. Mas depois que terminou o curso, ocupou o espaço de pessoas que queriam exercer aquele trabalho, não houve chance. Aquele curso de 15, 20, 30 dias que foi feito ali, recebeu o diploma e tudo, mas não teve como exercer a profissão. E aí, qual foi a serventia? Era isso que a gente estava falando lá no início do programa. A gente tem que ter a política e os meios de pegar essa pessoa que se qualificou e dar os meios que mudem a vida dela. Não é só dar o curso. O curso é uma ação dentro desse grande plano. A gente tem que dar as condições que as pessoas consigam, com o curso dela, com o curso que ela fez, ela consiga chegar ao objetivo dela. Seja empreender, seja transformar em negócio, seja trabalhar fora, seja trabalhar dentro da cidade, mas contanto que ela consiga chegar a um ponto onde ela quer. Diante do tempo que a gente está bem informatizado, muitas pessoas vão entender qual é a importância de vir aqui, ou seja, em qualquer outro programa, e falar com as pessoas. Porque muitas coisas que alguns políticos vão falar de manhã, através daquela pecinha que ele tem na mão, à tarde vai ser desmentida. Porque agora se trabalha com transparência para mostrar aquilo que o povo quer saber, com compromisso, mostrando solução. A gente está num tempo que vai acabar aqueles tempos de gritalhada, sabe? De briga de vizinhos, porque a informação vai chegar dentro de casa. Os comícios vai ser muitos direto. Até essa pandemia foi um exemplo aí de como foi a campanha de 2020, né? Até pelo problema de saúde, de como será essa agora. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que ter o que oferecer. Você não vai chegar mais com mentira, com promessas mirabolantes para achar que o povo vai cair. Não vai. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. E o programa Fala Remígio vai contribuir muito com isso, sabe? Muito, porque as pessoas precisam entender que cada centavo que ela recebe em um mês de eleição, ela paga por 4 anos. Que às vezes se ela não aceita um abraço, Alexandre, ela não recebe um aperto de mão, ela não participa do que acontece no seu município, uma parte desses acontecimentos é a própria culpa de alguns eleitores que ainda acham que vender o seu voto resolve tudo. Resolve não. E hoje qualquer pessoa que a gente tem inúmeros pré-candidatos aí, colocou o nome à disposição, mas a gente sabe que isso se resume. Se resume. A gente já tem os nomes mais ou menos, né, que pode ser possíveis pré-candidatos de ambos os lados. Se ele não tiver projeto, se ele não tiver o que mostrar a solução, a gente não pode viver do passado. Qualquer um novo candidato que vai chegar agora mostrar, ele vai ter que ter proposta, que essas propostas, Alexandre, sejam possíveis de ser realizadas para que beneficie a nossa cidade. E hoje, com o entrevistado Alexandre aqui, meu amigo, ele tocou o ponto principal de qualquer um que pode seguir a mesma linha. Ou se gera emprego e renda nesse município, que é uma das melhores ideias que existe, é proporcionar o direito do cidadão ter o dinheiro no bolso, do cidadão poder comprar
ter o direito de consumir, se sentir útil para seu município, trabalhando e recebendo pagamento, Alexandre. Então isso aí é uma visão sua, como você explanou aqui na nossa entrevista, e pode ficar mais à vontade para falar mais coisas ainda, que você falou aqui, você mostrou um horizonte. E cabe às pessoas julgar, né? Fazer o seu julgamento se realmente faz sentido ou não. Que aqui muitos ainda passarão, primeiramente, com a bênção de Jesus, para passar suas ideias, para que o povo possa colocar na balança e fazer os seus análises. Viva a tecnologia, que é isso que nos traz muito mais informação, inovação, mudanças, que é isso que a gente está precisando e vai acontecer sim, com certeza, seja lá de que lado for. Fica à vontade. Desculpe aí essa minha explanação, porque a gente precisa falar algumas coisas. Dedé, mas é bacana, a sua fala foi bacana, foi importante. Ela vem muito de encontro ao que eu penso e eu tenho certeza que a população também sente na pele o dia a dia das dificuldades. Hoje nós temos uma cidade carente em muitos setores, mas que eu vejo com grande otimismo esses próximos anos. E que a gente consiga aproveitar as nossas potencialidades. Nós temos aí sementes plantadas, nós temos o artesanato, nós temos o algodão colorido, nós temos uma visão, uma vocação grande para turismo, para eventos esportivos, nós temos outras tantas atividades e outros tantos profissionais. A gente sempre se destacou na região, Dedé, e o povo de Remígio saiba que a gente sempre foi destaque na região como um povo muito inovador. Eu me lembro que quando eu frequentava os estudos em Campina Grande, Remígio era a única cidade que conseguia lotar o ônibus dos estudantes. As outras cidades todas tinham dificuldade para ter gente. Aqui nós sempre estivemos à frente. E nós não vamos ficar para trás, se Deus quiser não. Nós temos filhos da cidade que gostam da cidade, que moram na cidade, que isso é importante, viu, minha gente? Quem gosta, quem mora, quem vive aqui, cria os filhos, dá emprego, tem suas despesas feitas aqui na cidade e que precisam de oportunidade e que querem oportunidade. Se Deus quiser, nós estamos nesse caminho e vamos continuar neles. E a gente mostra isso, já foi possível, e a gente vem vendo cada um dando a sua contribuição da sua forma, como até Alexandre frisou aqui. Cada prefeito deixando o seu legado, mas todas as pessoas, seja aqueles que estão dentro, os que estão fora, entenda. Quem não considera o seu povo, não tem por que permanecer em qualquer que seja o cargo. Quem não considera as pessoas, eu faço meus vídeos para esclarecer. Você vai na minha página social, eu vou mostrar porque eu acredito que Remígio precisa, nosso povo precisa conhecer tudo o que acontece em nossa cidade no dia a dia, né? Cada um contribui com o que tem, com o que pode, de sua forma que conhece e que tem entendimento. E graças a Jesus Cristo, eu faço questão de andar esse município aos quatro cantos, a conversar com as pessoas, a ver os feitos, a ver o que falta fazer nesse município. E por isso aí, atualmente a gente, agora há pouco eu falei que a gente está com 50, a gente tem 60 pessoas nos ouvindo, entendeu? A gente está com 1h e mais ou menos 1h15 de entrevista, Alexandre. Informativo, esclarecedor, né? Futurista, mostrando planos do que pode ser feito. Então essa é a ideia, O passado se resgata sim, mas para se construir um futuro, mas esse futuro já tem que existir dentro de um planejamento. Mandar um abraço aqui para Adailton Nascimento, Jailson Santos, né? Marli Correia, Vanessa Viegas, Antônio Santos, Edmilson Paulino, um grande abraço, meu amigo Edmilson, Fábio Lopes, David Mototáxi, esse é nota 1000, David, grande abraço, Samuel Chancler, ele deve saber, Ailton Santos, Francisca Max, José Narcísio Luiz, Bruno Rangel. Então é muita gente ouvindo
Alexandre, eu quero deixar você à vontade para você fazer as suas considerações final. Eu fico muito grato pela sua presença e você sabe que cada vez que a gente faz essa entrevista, você vai para ali para o mural e com compromisso de no principal ano de interesse da população, que é o ano que vem, 2024, logo ali, todos vêm aqui e com certeza aqueles que der a desculpa que não puder vir é porque não tem o que dizer para o povo. Fica à vontade, meu amigo. Primeiramente, Dedé, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todo mundo que está aqui, que veio, que todo mundo que está em casa, que tirou seu tempo para assistir, para participar. Eu gostaria de dizer à população de Remígio, olhando olho no olho, dizer a vocês que nós temos nos preparado, o nosso grupo é um grupo com grande força. Eu não estou falando de força do dinheiro ou força, seja ela qual for, é a força de vontade, a boa vontade com a cidade. E essa boa vontade nós iremos transformar em mais uma grande mudança para a cidade. Se em 2012, em 2013 a 2016, a 2018 e até os dias atuais, a surpresa foi grande com o que nós conseguimos fazer na saúde, tenham certeza, eu olho sinceramente no olho de cada um, tenho certeza que nós estamos nos preparando para fazer muito mais. Se a cidade e a região se surpreendeu com os anos de Chiel Prefeito, tenho certeza que a gente só pega no pote quanto pode com a rodilha. E a gente vai poder com ela, porque a gente está preparado, a gente tem se estudado, a gente está preparando um grande projeto que realmente mude para melhorar a vida das pessoas de Remígio. Não tenham dúvida, acreditem que esse grupo aqui é um grupo sério, é um grupo que fala a verdade, é um grupo que não tem mentira como política. A gente faz e acredita naquilo que está fazendo, porque a gente estuda e se dedica. E a gente tem se dedicado ao tema, a gente tem elaborado um grande projeto e a gente quer que no próximo ano vocês acreditem que a gente vai fazer o melhor governo que Remígio já viu. Tenham certeza disso. Pode ter certeza disso. Estou botando a cada tapa aqui e dizendo a vocês, podem acreditar que nós estamos aí com força total, preparadíssimos para fazer uma grande gestão em Remígio. Meu muito obrigado e meus agradecimentos a todos que estiveram aí na audiência e a você, Dedé, que me deu o espaço. Eu quero aproveitar para encerrar o podcast Fala Remígio, para não esquecer de mandar um abraço lá na Participar Toninho Mucurana, né? Janine Vitório, Júnior Brito, grande Júnior, meu amigo, né? Mandar um abraço para todos vocês e que Jesus ilumine o lar de cada um de vocês. Obrigado pela atenção que vocês nos dão. E a próxima sexta o podcast Fala Remígio está de volta. Valeu, um grande abraço e até lá.